sejam bem-vindos e bem-vindas à videoaula Estudos Orientados, a experiência do SET Áurea Pinheiro Braga. Eu sou Juliana Nocera, formadora do Instituto Iungo, e hoje eu tenho o prazer de estar com vocês para compartilhar uma experiência de estudos orientados na Rede Estadual de Educação Amazonense. Olha que bacana! Nós vamos conhecer como o Centro Educacional de Tempo Integral Áurea Pinheiro Braga, uma escola amazonense, vem implementando os estudos orientados, buscando articular intencionalmente o professor de estudos orientados aos professores de outros componentes da escola e vem mobilizando o desejo de aprender a partir do interesse dos estudantes. A ideia dessa videoaula é poder partilhar a voz da direção da escola, do pedagogo, do professor de estudos orientados e dos estudantes, sobre como eles vêm significando essa unidade comum curricular em sua experiência escolar, destacando como os princípios, as premissas e as orientações do documento orientador de estudos orientados, o documento oficial da rede amazonense que dá as diretrizes para a implementação desse componente na rede, vem ganhando vida nessa experiência da escola. Eu quero deixar aqui um agradecimento muito especial e explícito a toda a equipe da Escola Áurea Pinheiro Braga pela sua generosidade em gravar os seus relatos para compartilhar conosco as suas práticas pedagógicas tão potentes. Vocês são incríveis. A seguir, serão exibidos os relatos que trazem a voz da diretora Francisca, do pedagogo Laio, do professor de estudos orientados Ivan e do estudante Paulo. E para que você possa tornar a sua experiência de aprendizagem mais ativa e interativa, eu te convido a registrar em seu diário de bordo sobre o que conversa com a sua experiência com os estudos orientados. O que nos relatos realizados é diferente? O que pode ser melhorado na implementação dessa unidade comum curricular na sua escola, a partir de tudo que você ouviu e percebeu nessa videoaula? Esse é o convite de hoje. Se você não tiver com o seu diário de mãos nesse momento, você pode pausar o vídeo agora para providenciá-lo e depois seguir, combinado? Por fim, eu quero trazer uma última dica para vocês. Durante os relatos dos nossos convidados, vocês poderão acompanhar alguns destaques que foram feitos nos vídeos, que nos ajudam a identificar boas práticas de estudos orientados. Então, não se esqueça, fique de olho nos destaques. Eu espero que esse movimento de compartilhamento de práticas e ideias possa inspirar e gerar boas reflexões. Vamos lá? Olá, eu sou a professora Francisca Mourão, estou como gestora do SET Áurea Pinheiro Braga neste ano letivo de 2022. O componente curricular estudo orientado, ele está contemplado na escola ativa que temos na escola. Em 2021, aconteceu uma formação para os professores que trabalham com já o então implementado novo ensino médio. A formação continuada, ela vem acontecendo nos horários de HTPs, onde semanalmente a equipe gestora se reúne para que a gente alinhe juntamente com os professores os conteúdos, as atividades que serão propostas no decorrer do bimestre. Foi disponibilizado pela Escola Ativa um material para que atendesse a nossa demanda. E agora, no ano de 2022, a plataforma Saber Mais, ela disponibiliza esse material didático. Nós temos aqui no estado do Amazonas a AVAN, que é a avaliação externa da Secretaria de Educação. Essa avaliação, ela nos possibilita a verificar se os alunos estão conseguindo desenvolver as suas competências e suas habilidades. O êxito da prática do conceito aprender a aprender, que bem se destaca no estudo orientado, ele tem papel de grande importância com o líder de turma, pois esse aluno, líder de turma, ele consegue fazer uma organização do plano de atividades ou de plano de estudo dessa turma. Os resultados alcançados na escola, eles são assim extraordinários. Por quê? Porque ele faz com que o aluno adquira uma certa autonomia. O aluno não precisa mais diretamente do professor dizendo para ele o que ele tem que fazer.
ele mesmo consegue aprender aquilo que desperta interesse nele. Procuramos fazer uma gestão de forma democrática. Isso nos possibilita o uso do ciclo PDCA, que é um instrumento que visa analisar os processos da escola, planejar, executar, avaliar e ajustar. A gestão democrática, ela possibilita, em resumo, com que a equipe gestora, juntamente com os professores e alunos, consiga sucesso e êxito no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. Olá, eu sou o Laio, sou pedagogo do 7 Áurea Pinheiro Braga e eu tive a oportunidade de conhecer como a dinâmica de estudo orientado poderia ser aplicada no currículo da escola em 2020, com a implantação da escola ativa, onde dessas experiências com o novo ensino médio, já em 2022, podemos colocar em prática para o primeiro ano do ensino médio. No campo pedagógico, o estudo orientado é muito bem visto, porque é uma oportunidade dos estudantes se interessar tanto no campo da pesquisa, como também exercitar o que a gente chama de protagonismo juvenil. Dessa forma, os alunos eles vão conseguir exercitar todas as questões voltadas a conceitos investigativos diante de temas do seu próprio interesse. Um conceito que já vem sendo trabalhado na escola, e isso deu muito mais possibilidades, tanto da equipe pedagógica e da gestão, quanto dos professores, de aplicar uma experiência que já foi obtida no ano passado. Nossos professores estão tendo oportunidade de debater o que está sendo dado em estudo orientado nas HTPs. O que seriam isso? São momentos onde o professor tem um tempo específico para planejamento do seu ensino, dos seus estudos. Então, dessa forma, essas reuniões de forma interdisciplinar conseguem uma contribuição de vários pensamentos, de várias possibilidades no âmbito curricular, para que seja ministrado nas semanas em que os professores se dedicam para o planejamento não só semanal, mas mensal e bimestral. Os professores reunidos nessas HTPs conseguem planejar as suas atividades de forma interdisciplinar, tendo colaboração e contribuição de vários componentes curriculares. Isso enriquece a forma da gente aplicar o estudo orientado na parte diversificada do currículo. Uma prática exitosa que eu posso já mencionar é como os professores eles se engajaram para dar um componente curricular que culturalmente não estava na matriz curricular da escola. E aí eu posso citar um professor de educação física que conseguiu englobar na sua prática de ensino atividades artísticas, atividades culturais que pudessem os alunos apresentar aptidões no âmbito musical, no âmbito da literatura. E isso, metodologicamente, é muito importante, porque você pega o interesse do aluno, você converge com o que o aluno deseja se expressar, e isso vai fazendo com que haja uma fluidez na sala de aula. Então, o professor conseguiu englobar todos os conceitos no âmbito da pesquisa e articulou isso para o estudo orientado. Também, dessa forma, o professor conseguiu destinar momentos onde poderia ser avaliado atividades tanto de linguagem como de matemática, para que a gente pudesse saber como esses estudantes estavam nesse seu rendimento, e também momentos específicos para que essas avaliações, atividades ou qualquer proposta onde o professor precisava de um tempo a mais, o professor Ivan, por exemplo, sempre destinou e dedicou esse momento no estudo orientado. Os desafios do estudo orientado vão se dando diante das inovações que o currículo está sendo submetidos, e isso vai fazer com que, culturalmente, os professores eles estejam se apropriando dos conceitos. Então, da parte metodológica, no âmbito da pesquisa, nos processos investigativos, os professores já vêm colocando isso em prática nos componentes curriculares da parte comum. Só que o desafio da parte diversificada é que o professor se dedique especificamente, no caso, estudo orientado, para que as emendas, enfim, tudo que está sendo proposto pelo Saber Mais, pela SEDUC e pela escola, no caso, o nosso trabalho pedagógico, possa ser direcionado. Então, o maior desafio é que, culturalmente, a gente consiga implantar o estudo orientado e, cada vez mais, de forma sistematizada, os professores executem o que está sendo proposto pelos ideais filosóficos e os conceitos pedagógicos da parte diversificada.
Olá, sou o professor Ivan Fonseca, da disciplina Estudos Orientados, aqui da Escola 7 Áurea Braga. E queria conversar com vocês um pouquinho da nossa experiência com as atividades da prática exitosas que nós desenvolvemos com nossos alunos aqui na escola. Através da minha disciplina Educação Física, eu motivei os alunos a participarem das aulas de estudos orientados, fazendo com que despertasse o interesse em atividades das outras disciplinas. Os critérios que eu adotei foi fazer uma avaliação do desenvolvimento, da assiduidade, da participação deles dentro da nossa matéria, da nossa disciplina, que é Estudos Orientados, e também fazendo uma ligação com as outras disciplinas. Adotei também como critério as avaliações internas e externas, a participação em outras atividades extraescolares. Por ser um professor participativo em todas as atividades da escola, a escola me viu com o desejo de participar de projetos interdisciplinares, e agora estou cada vez mais interessado em aprender a proposta da BNCC. Sou servidor da SEDUC há 35 anos e estou atuando aqui na 7 Áurea Braga há 9 anos. Todo esse tempo aqui na escola, engajado nos diversos projetos, me fez ter um elo de confiança com a gestão, para que eu pudesse fazer parte do corpo docente que atua na parte diversificada do currículo. Creio que o ponto positivo desse componente é trabalhar a metodologia da pesquisa, dialogando com o interesse dos nossos estudantes. O grande desafio é a articulação com os outros componentes curriculares, para termos mais condições de saber o rendimento dos nossos alunos e como eu posso contribuir para o processo avaliativo dos nossos alunos. Eu planejo minhas aulas em momentos de avaliação semanal, através de pesquisa, e destino um tempo para que professores de outra disciplina queiram uma mediação dentro do contexto de estudos orientados. Eu organizo o roteiro das minhas aulas e conto com os líderes das turmas para me ajudar no monitoramento dessas atividades. Os resultados vêm sendo bem satisfatórios, mostrando o interesse dos nossos alunos na participação das atividades. Os professores se reúnem em HTP, horário destinado a planejamento e reuniões pedagógicas, aproveitando para articular e obter conhecimento de outras disciplinas. Olá, eu me chamo Paulo Remo, sou estudante do 7 Áurea Pinheiro Braga, que é uma escola localizada em Manaus, no Amazonas, e a atividade do componente curricular de estudo orientado me proporcionou o desejo de procurar mais e estimular na minha criatividade e ser o protagonista do meu próprio conhecimento. Não só aprender mais do que é ministrado, mas também procurar conhecimento em outros âmbitos. Eu também fui estimulado no processo de aprender a aprender, né? E isso vem muito do processo de ser um autodidata, de procurar conhecimento e assim favorecer não só no meu conhecimento, mas dos meus colegas estudantes. O meu professor de estudo orientado é o professor Ivan, que é um professor que vem despertando esse interesse de nós estudantes no processo de aprender, né? Ele usa muito do âmbito das artes para nos estimular e tem um diálogo legal com os meus próprios interesses musicais. Esse processo favorece no meu entusiasmo e me permite ter uma liberdade maior na escolha de temas, né? Eu gosto muito de várias áreas da arte e o professor Ivan me estimulou a não só me prender em uma dessas áreas, de explorar mais o meio artístico. Nesta atividade proposta pelo professor Ivan, que se chama Aprendendo a Fazer Artes, eu pude me unir a alguns colegas estudantes e assim, em nossa mente coletiva, nós pudemos fazer uma paródia, né? Foi uma paródia sobre a importância do ensino. Logo em seguida dessa atividade, eu pude realizar outra na disciplina de língua portuguesa, com base nos meus conhecimentos de estudo orientado. Eu pude fazer outra paródia, assim já tendo um conhecimento maior de como uma paródia funciona, e assim eu usei de base o assunto que nós estávamos tratando, que era o modernismo primeira fase, e pude fazer uma paródia. Então, esse é um dos exemplos que o componente curricular de estudo orientado vem facilitando em outras disciplinas. E aí, como foi?
Gostaram de conhecer a experiência de diferentes atores da comunidade escolar, do Centro Educacional de Tempo Integral Áurea Pinheiro Braga na implementação dos estudos orientados? Novamente, eu faço questão de agradecer a toda a equipe escolar envolvida com os relatos, pela sua disponibilidade em gravar e compartilhar suas práticas conosco. É muito bacana ver como vocês entenderam o que está proposto no documento orientador de estudos orientados e vem colocando essas diretrizes em diálogo com a bagagem dos professores, da equipe pedagógica e dos próprios alunos, para potencializar a investigação científica e a criatividade nas aulas de estudos orientados. Bom, provavelmente, assim como vocês, diversos pontos dos relatos dos vídeos me chamaram a atenção e eu escolhi enfatizar 3 deles. Vamos lá. O primeiro foi destacado nas falas da direção, do pedagogo e do professor, que é a valorização dos espaços de planejamento coletivo da equipe docente como oportunidades para o professor de estudos orientados integrar o seu planejamento de atividades ao dos demais colegas e componentes curriculares, de modo que os estudos orientados possam subsidiar os estudantes nos diferentes componentes curriculares com estratégias de estudo, gêneros textuais, pesquisas, projetos e tempo de estudo para as avaliações. O segundo ponto que eu quero destacar é o esforço do professor Ivan, como bem destacado na fala do estudante e do pedagogo, em apoiar os alunos a descobrir interesses de pesquisa ligados a diferentes linguagens, manifestações artísticas e culturais. Segundo uma das práticas relatadas, o estudante foi convidado a expandir o seu universo de pesquisa a partir do seu interesse sobre música. Né? A música foi o mote utilizado pelo professor para mobilizar o estudante para a investigação científica. Esse movimento só foi possível porque o professor Ivan está aberto a construir uma relação de diálogo e de proximidade com os seus estudantes, de forma que consiga conhecê-los, né, e conhecer também os seus interesses. O terceiro e último ponto que eu quero destacar é a prática de se pautar nos dados de avaliação dos estudantes para planejar as atividades de estudo orientado. Os dados das avaliações podem contar, por exemplo, qual foi o componente curricular mais desafiador para uma determinada turma durante o bimestre. Esse diagnóstico permite ao professor de estudos orientados trazer esta questão para o diálogo com o professor do componente e também para o diálogo com os estudantes e levantarem juntos possibilidades para subsidiar o avanço dos alunos com a realização de pesquisas, de projetos, de propostas de estudo dirigido, técnicas de estudo. Enfim, eu destaquei aqui essas 3 práticas e fico me perguntando se alguma delas dialogou com o que vocês destacaram por aí nos seus diários de bordo. Eu espero que esses pontos tenham feito tanto sentido para vocês quanto fizeram para mim. Para fechar a nossa videoaula, eu quero ressaltar que um dos convites do novo ensino médio é o de estudar os documentos norteadores, identificar os convites curriculares que estão sendo propostos lá, as intencionalidades pedagógicas que estão em jogo, e também olhar com carinho para o nosso conhecimento, para a bagagem pedagógica que trazemos, para o nosso repertório, e pensar em como colocar essas 2 coisas em diálogo em sala de aula, observando que esse processo de construção do novo ensino médio é um processo. E como todo processo vai ser marcado por tentativas, por erros e por acertos. Então, é com essa reflexão que eu quero fechar essa videoaula. Eu espero que vocês tenham aproveitado e eu deixo o convite para que vocês continuem as trilhas de aprendizagem do programa Nosso Ensino Médio lá na plataforma ou nas videoaulas. Eu fico por aqui dizendo que foi um prazer realizar essa partilha de práticas e relatos com vocês. Muito obrigado e até a próxima.